Bom dia para você, Riva. Bom dia a todos os ouvintes da Gospel FM, a rádio que está transmitindo vida. Estamos chegando nesta manhã para mais um momento de reflexão. Sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. É claro que antes tem a perguntinha básica, porém essencial. Você já sorriu hoje? Não ainda? Então começa agora, porque Jesus te ama. E Ele te ama muito, de uma maneira toda especial. Um dia, um bezerro precisou atravessar a floresta, ainda virgem, para poder voltar a seu pasto. Sendo um animal irracional, ele abriu uma trilha tortuosa, cheia de curvas, subindo e descendo colinas. No dia seguinte, um cão que passava por ali usou essa mesma trilha torta para atravessar a floresta. Depois foi a vez de um carneiro, que era líder de um rebanho, que fez seus companheiros seguirem pela trilha torta. Mais tarde, os homens começaram a usar esse caminho. Entravam e saíam, viravam à direita, à esquerda, abaixando-se, desviando-se de obstáculos, reclamando e praguejando, até com um pouco de razão. Mas não faziam nada para mudar a trilha. Depois de tanto uso, a trilha acabou virando uma estradinha, onde os pobres animais se cansavam sob cargas pesadas, sendo obrigados a percorrer em 3 horas uma distância que poderia ser vencida em, no máximo, 1 hora, caso a trilha não tivesse sido aberta por um bezerro. Os anos se passaram e a estradinha tornou-se a rua principal de um vilarejo e, posteriormente, a avenida principal de uma cidade. Logo, a avenida transformou-se no centro de uma grande metrópole e por ela passaram a transitar diariamente milhares de pessoas, seguindo a mesma trilha torta feita pelo bezerro centenas de anos antes. Os homens têm a tendência de seguir como cegos por trilhas feitas por pessoas inexperientes e se esforçam de sol a sol a repetir o que os outros já fizeram. Contudo, a velha e sábia floresta ria daquelas pessoas que percorriam aquela trilha como se fosse um único caminho, sem se atrever a mudá-lo. Muitas vezes nos chamam, a mim e a você, de ousados, chatos, metidos, pois temos ousado por caminhos novos. Pois quando nos falam que devemos seguir aquele caminho, porque todos estão indo por ali, e não sentimos paz no coração, buscamos a resposta do alto, os conselhos de Deus, e através dele, por ele e com ele à nossa frente, seguimos novos desafios. Eu sempre digo que não devemos ser cordeiros de homens, mas cordeiros de Deus. A propósito, qual é o seu caminho? A quem você serve? Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías, capítulo 55, verso 9. Quantas vezes achamos que sabemos como as coisas devem acontecer na nossa vida? Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Quando lemos a Bíblia, vemos que Deus tirou água de uma rocha. Jesus disse a Pedro para ir pegar um peixe, abrir sua boca, e lá estava o dinheiro que ele precisava para os impostos. Outra vez Deus usou um corvo para levar pão e carne para o profeta Elias, que estava escondido em uma caverna.
nunca podemos esquecer de que Ele é Deus. Ele pode usar aquilo que nunca imaginaríamos e fazer as coisas acontecerem de um modo totalmente diferente. Com Deus, querido, minha querida, você não precisa saber de tudo. Tudo que você deve fazer é acreditar e confiar que Ele é fiel. Na verdade, ele diz em Provérbios 3:5, não confie em seu próprio entendimento. Ou seja, muitas vezes não existe nenhuma solução lógica, mas você deve continuar enxergando com os olhos da fé, pois se você tentar descobrir de onde virá a solução, você vai ficar desanimado, desanimada, deprimido, deprimida, frustrado, frustrada. Só porque você não enxerga uma luz no fim do túnel, não significa que Deus não tenha uma saída. Lembre-se, o caminho de Deus é perfeito e Ele está trabalhando em seu favor. Isaías 64:4. Por isso, mude os seus pensamentos de derrota. Louve ao Senhor com todo o seu coração e olhe para o alvo, que é o Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.